Obrigado, Adriana. Obrigado, Annelise, também, por essa introdução e a vocês, colegas que estão aqui, para conhecermos um pouco mais sobre transmissão transgeracional de trauma. Esse que é um assunto que eu tenho acompanhado há muitos anos, é algo que realmente é um campo do conhecimento e, na verdade, diz respeito a todos nós, em maior ou menor grau, mas é curioso que nós, na prática clínica, não tenhamos conseguido explorar, eu acho, o suficiente todos os recursos, o potencial que a transmissão transgeracional de trauma pode nos trazer. Eu entendo que, né, desde que nós começamos a abordar o assunto da clínica, a interação com os nossos pacientes, o de praxe é tentarmos entender de onde que vêm essas dificuldades, mas parece que não dispomos ainda de ferramentas suficientes para sistematizar essa investigação. E por isso a ideia desse curso, de estruturar isso melhor, de oferecer para vocês opções, caminhos para que vocês possam ajudar os seus pacientes a se entenderem melhor em relação às suas dificuldades, bem como, quem sabe, para vocês também aproveitarem alguns desses princípios e tomarem para si mesmos, porque afinal de contas é fundamental a gente poder experimentar uma, uma técnica, uma abordagem, antes de podermos utilizar com os nossos pacientes, né? Então, só para ter uma ideia aqui mais apropriada do nosso percurso, em termos de uma contextualização, eu partilho com vocês que a transgeracionalidade tem me acompanhado já há muitos anos. O primeiro contato que eu tive com esse tema foi no Congresso de Terapia de Grupo em Buenos Aires, em 1995, já quase completando aí 3 décadas. E eu assisti uma apresentação de uma pessoa que virou praticamente uma lenda nessa área da transmissão transgeracional de trauma, que se chama Anne Ancelin Schutzenberger, que era uma francesa e que criou o que é chamada a Escola de Psicogenealogia, uma metodologia própria de investigação das repetições que ocorrem ao longo das gerações, inclusive em termos de datas, de idades, de repetições, assim, em um nível que é até às vezes assustador, a maneira como o calendário da família se estrutura de uma forma própria, diferente de um calendário oficial. Nós temos um calendário oficial, né? Amanhã temos aí Halloween, por sinal nem fazia muito parte da nossa cultura, mas agora tem entrado. Mas cada família vai estruturar a sua forma de marcar nascimentos, independências, falecimentos, diferenciações, né? E eu achei muito fascinante a maneira como ela apresentou esse assunto. Isso foi antes de eu conhecer o MDR, eu fiz minha formação de MDR em 2000, e aí depois num congresso na Escócia, em 2014, assisti uma apresentação também de uma francesa, por sinal, Hélène Delucci, falando sobre algumas dessas inter-relações de um diálogo possível entre o MDR e transmissão transgeracional. Eu pensei, opa, muito interessante isso aqui, olha, é um campo ainda não muito explorado no MDR. Né? O meu trabalho estava bem focado em trauma, já era treinador naquela época, mas tudo muito centrado no indivíduo, na vivência do indivíduo, na relação direta do indivíduo com a experiência traumática. E aí eu pensei, bom, mas por que não retomar esse diálogo e ampliar esse estudo, criar novos espaços? Então foi essa a ideia, e a partir de então, né, já faz praticamente 10 anos que eu organizei um curso, mais de um curso, fiz apresentações em diversos contextos a esse respeito, no Congresso da EMDRIA, nos Estados Unidos, dei curso em diversas cidades aqui no Brasil, em Portugal, no Chile, na Argentina, no Uruguai. Recentemente eu fiz um curso assim, mais pontual de transmissão transgeracional de trauma, que eu, né, carinhosamente chamo de TTT,
para um grupo americano e agora vou apresentar daqui a 2 semanas também, fazer uma palestra no primeiro congresso da América Latina e Caribe, da ALAC, na Cidade do México. Então é algo que realmente tem me acompanhado, né? Eu organizei também 2 livros com alunos que participaram em alguns desses cursos e que também se identificaram com o tema dessa parceria entre a transmissão transgeracional e o EMDR. E a ideia aqui seria de, nessa contextualização, reconhecer, ajudar os nossos pacientes a reconhecerem padrões que muitas vezes são invisíveis, mas profundamente, vivências profundamente enraizadas em nossas histórias familiares. Quando se fala assim, em termos de transmissão transgeracional de trauma, às vezes dá uma impressão de algo muito, sei lá, algo gigante, de a história no sentido maior, né? E que às vezes também faz parte, é verdade, a nossa história cultural e de como nós chegamos aqui. Mas o que eu tenho observado cada vez mais na minha prática clínica é a, a frequência com que manifestações de transmissão transgeracional ocorrem de forma, às vezes, muito sutil. Por exemplo, pacientes que vêm para a terapia e que se mostram deprimidos, ok? E aí, pelo nosso modelo teórico, vamos tentar encontrar as origens, né? De onde que veio essa depressão? De onde que veio esse estado, esse humor depressivo que não melhora? Às vezes, claro, a pessoa encontra situações que foram importantes na sua vida, experiências traumáticas, e aí, mediante reprocessamento, tudo bem. Já não há mais essa justificativa, já não há mais essa base que informa essa perturbação emocional e a pessoa melhora. Mas, por vezes, o que nós observamos não é isso. É que, a despeito do reprocessamento de algumas dessas memórias, de perdas, de lutos não finalizados, assim por diante, aquele humor depressivo continua. Coisa mais estranha, né? De onde é que está isso? Como se explica isso? Não, pode ser químico também, neuroquímico. A pessoa toma medicação e continua a ter também, não responde à medicação. Aí, dependendo da forma como nós olhamos para isso, vamos ver que outras pessoas na família também passaram por experiências semelhantes. E que aqui talvez se encontre até mesmo um tema relacionado a uma certa lealdade, né? No sentido de que pessoas que pertencem a essa família são pessoas inerentemente tristes. Mas será que isso é uma condenação genética? Será que isso é um resultado inexorável do destino, algo impossível de se fugir? Ou quem sabe, talvez nós estejamos diante de alguma repetição de padrões, né? Então, é importante ajudar o paciente a reconhecer esses padrões e nós termos essa sensibilidade de identificar caminhos que transcendam a experiência traumática imediata do paciente como uma possibilidade de intervenção. Quem sabe, então, nós possamos ampliar esse espaço de estudo e trazer para o nosso entendimento, a nossa formatação do PAI, do modelo do processamento adaptativo de informação. Conforme a Annelise comentou, já foram disponibilizados para vocês 4 vídeos, mais excertos de apresentações e que marcaram, trouxeram para vocês alguns pontos ligados principalmente ao entendimento da transmissão transgeracional e a janela de tolerância, que é um conceito ali do início do 2000, por aí final de 99, e que fala justamente da importância da estabilização do paciente como um requisito para o reprocessamento de experiências perturbadoras. Portanto, a importância que nós atribuímos, sim, à preservação do paciente nessa janela de tolerância,
mas que ela sofre um conjunto de influências, não só dessa vida mais imediata do paciente, mas de experiências que transcendem esse imediato, e vou falar um pouco mais sobre isso aqui nessa nossa conversa de hoje. Então, hum, assim, aqui só para finalizar, essa aqui foi uma apresentação que eu fiz também no Congresso Europeu de MDR em Estrasburgo, abordando justamente a temática da transmissão transgeracional de trauma. E a ideia seria então que trauma é esse que pode perdurar no tempo para além das nossas vidas imediatas. Tcharam! Isso aí é impactante, né? Portanto, a importância de nós entendermos o entendimento sobre trauma transgeracional e o impacto que esse entendimento pode nos proporcionar em termos de conceitualização do caso, plano de tratamento, quer dizer, a integração dessas informações aqui, que muitas vezes são de essa natureza sutil, né? Todas as pessoas que já estiveram tristes na minha família e que criam um elo de ligação para além da história individual. Uau, que coisa mais impalpável, mas ao mesmo tempo tão lógica, com uma lógica própria, né? Acho fundamental a gente poder ter essa maior flexibilidade do nosso pensamento, da nossa forma de olhar para o MDR, e que tem sido um movimento mais recente no MDR, essa ideia de que nós não devemos nos deter exclusivamente na busca pelo reprocessamento de memórias, mas na ampliação dessa psicoterapia, da interação com o paciente, do entendimento de trauma, não como um ingrediente da perturbação atual que precisa ser eliminado a qualquer custo, mas que pode ser compreendido e que se insere num contexto maior, um contexto mais amplo, sistêmico, né? Bom, diante disso, o que que nós vamos ver aqui hoje? Um pouco da classificação que eu modestamente organizei aqui para fins dessa nossa conversa. Claro que há diversas classificações de trauma, mas eu quis trazer um recorte da classificação de trauma, tendo em vista esse viés da transmissão transgeracional. Vermos também conceitos e essa noção de traumas e transmissão transgeracional, né, a transmissão do trauma, a ancestralidade da transmissão transgeracional de trauma, quer dizer, como é que começou o estudo desse assunto? O que que levou as pessoas, os terapeutas, a se interessarem mais pela transmissão transgeracional? E aí, já dando um spoiler, isso tem a ver diretamente com a psicanálise, não só na sua organização inicial, mas principalmente em alguns discípulos de Freud e discípulos, no caso também específicos aqui de Sandor Ferenczi e John Bowlby, como discípulos de Melanie Klein, né? E, de certa forma, pessoas que trouxeram uma contribuição fundamental para integrar o conceito de trauma e a psicanálise. E para o nosso caso, nós fazemos também essa dobradinha da, dos conceitos de trauma na dimensão relacional e como vamos colocar isso em relação ao EMDR e ao nosso modelo teórico. E, finalmente, uma metodologia, a importância de nós estruturarmos uma metodologia para podermos estudar transmissão transgeracional. Porque há no mercado uma série de enfoques a respeito de transmissão transgeracional, mas, com frequência, o que eu observo é é o recurso a uma busca por um certo misticismo. E eu acho fundamental, em especial quando quando tentamos preservar os critérios de rigor científico, de metodologia do EMDR, que tenhamos também esse cuidado para que essa metodologia possa aliar ao EMDR a certos parâmetros mais objetivos, palpáveis, mensuráveis, como é a proposta geral dessa abordagem.
Portanto, quando a gente pensa em termos de essas categorias de trauma, a ideia seria quais são as experiências que podem nos impactar, tanto no momento mais imediato, no curto prazo, como no momento de mais médio e longo prazo, né? Quer dizer, o que que pode acontecer conosco que vai atrapalhar o nosso caminho, nos tirar desse rumo, dessa nossa missão de vida, desse nosso caminho percorrido. Uma, uma primeira forma de se falar dessa categorização de traumas seriam os traumas da natureza, como acidentes catástrofes naturais, acidentes ligados às intempéries, né? Como aqui no sul do Brasil, nós tivemos há pouco tempo as inundações no Rio Grande do Sul. E uma das características importantes disso é que são experiências que não têm um caráter intencional, quer dizer, aconteceu porque aconteceu, né? E participei uma vez de uma intervenção pós-inundação, no sul do Brasil também, mas isso já em 2006, mais ou menos, 2008, por aí. E fiz o atendimento de um menino que estava com medo de chuva, medo das nuvens. Ele falava, eu tenho medo do céu quando ele fica escuro, né? Um menino de 5 anos que tinha perdido a casa como resultado dessas inundações que ocorreram e deslizamentos também de terra, enfim. Mas, no geral, o que a teoria nos indica é que essas experiências e o eventual transtorno de estresse pós-traumático que pode resultar desse tipo de exposição tende a ser de mais fácil tratamento, justamente por não haver esse senso de uma intenção, de uma maldade inerente. Foi apenas um azar, né? Agora, quando nós falamos de trauma promovido por outra pessoa, uma pessoa que ofende, que agride outra pessoa, aí já seria um trauma num estilo relacional, interrelacional, como ser assaltado ou passar por algum tipo de vivência abusiva, tanto pelo que ocorre, como nas vivências de abuso sexual, emocional, físico, quando também pela omissão, pelo que não ocorre no abandono, na negligência, no desamparo. E aqui o trauma já tende a ser mais, já há um risco de ser, pelo menos, interpretado como intencional, o que traz uma série de consequências adicionais que complicam o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, principalmente no fenômeno que nós chamamos de o fenômeno da traição. E o que que é esse fenômeno da traição? Suponhamos a criança que foi exposta a esse tipo de trauma relacional, se essa experiência foi provocada, foi perpetrada por meio de uma pessoa próxima, havia por parte dessa criança uma expectativa de cuidado, de confiança. Portanto, no trauma relacional e traumas mais precoces, traumas de apego, traumas de desenvolvimento, é importante a gente considerar essa variável da traição como algo que vai complicar o tratamento. Nós temos também uma outra categoria, que é um tipo de relacional, mas já é o intergeracional, de experiências que foram vividas pelos cuidadores primários da pessoa e passados para essa geração seguinte. Como é o caso, por exemplo, digamos, numa vivência de apego evitativo ou apego inseguro no sentido geral, pode ser também conflitivo, ansioso, mas no caso do evitativo, pais pouco disponíveis para a interação e organizam um estilo de apego e ensinam para essa criança um modelo de funcionamento, um estilo de cuidado, né? Como uma mensagem, por exemplo, não incomode os outros. É melhor você cuidar de si mesmo. Emoções são coisas para pessoas fracas. São mensagens que vão ser passadas de uma geração para outra e que trazem junto com elas um modelo de funcionamento. Já no trauma transgeracional, nós vamos ver
um desdobramento semelhante dessas experiências e do impacto delas no funcionamento do indivíduo, mas aí não só de uma geração para a geração seguinte, de pais para filhos, mas pelo menos no que salta de uma geração para outra, de avós para netos, né? E que nesse caso o acesso à informação já é muito mais difícil de ser reconhecido, né? A experiência é mais difícil de ser apreendida porque já se passaram muitos anos, já se passaram muitas vezes, muitas décadas, ou até esses avós ou bisavós sequer existem. Por isso, a informação a qual os descendentes têm acesso é uma informação fragmentada, uma narrativa carece de conteúdo. Portanto, como que nós vamos considerar variáveis típicas para esse estudo? Né? Vamos ver, então, esse que já nos deparamos aqui com algumas dificuldades metodológicas. Como é que eu vou viabilizar o alcance ou o entendimento de que essa dificuldade vivida pela pessoa hoje, esse sintoma, essa queixa, remonta a experiências de avós e de bisavós? Uau, será que é possível? E foi interessante que eu fui fazer uma palestra a esse respeito de transmissão transgeracional no Sul, quando eu dei um curso lá, e fui falar sobre o tema da migração. E uma das pessoas que tinha um problema de controle alimentar falou justamente, ela conseguiu fazer essa conexão de pais e avós em especial que haviam migrado e tinham passado por dificuldades alimentares, por insegurança alimentar. E ela, com agora sobrepeso, sentia uma angústia insuportável porque tudo que ela comia não era suficiente. E ela não conseguia encontrar na vida dela uma justificativa, uma explicação plausível para esse tipo de descontrole. Mas quando começamos a falar sobre essas repetições familiares, ela começou a considerar essa possibilidade de que talvez, a partir de algumas das histórias que ela havia ouvido quando era criança, de sofrimento, de, de carência alimentar, isso talvez tivesse um impacto no seu funcionamento atual. Era só uma apresentação, não podemos aprofundar isso, né? Mas já atendi pessoas que também passaram por problemas, vivem problemas ligados à alimentação e que, quando nós investigamos de uma forma mais sistemática esse passado, encontramos raízes muito significativas de conflitos, de experiências, às vezes até dramáticas, relacionadas à insegurança alimentar, a faltas que ocorreram duas, três gerações para trás, né? E que, quando consideradas dessa forma, o sintoma atual ganha um novo sentido, ganha uma nova configuração. E aí, aquilo que nós consideramos como o evento-chave, né, de onde vem essa experiência, alguém aqui com. Então, essa, essa queixa atual ganha um novo sentido, tendo em vista esse contexto maior, transgeracional. E numa direção ainda maior, se possível, tem trauma histórico, trauma social, que os americanos chamam de the big history, que são as vivências relacionadas à exposição de uma comunidade inteira, de um país inteiro, como, por exemplo, vivências de opressão sistemática, perseguição por raça, por cor, e que essas são vivências, são registros que são passados para os descendentes, ainda que eles não tenham passado diretamente por essa mesma experiência, mas fica ali, quase como se fosse um sinal de cautela. Olha, cuidado, porque nós já passamos por isso, sua família já passou por isso. Portanto, a qualquer momento você também pode vir a passar por isso, né? E aqui nós ficamos diante dessas categorias com
com um maior acesso à experiência traumática perturbadora, quer dizer, são experiências mais explícitas, mas que gradativamente, quando o tempo se alarga, quando o tempo se alonga, às vezes fica mais difícil alcançarmos essas informações. Não é só alcançar a informação, mas é conseguir fazer essa conexão de que as experiências de meus avós, de meus bisavós, têm ainda hoje um impacto no meu funcionamento pessoal, né? E, e por isso nós podemos também fazer uma subdivisão aqui da transmissão transgeracional de trauma com conteúdos que são caracterizados como mais explícitos, em contraste com conteúdos, por vezes, implícitos. Isso vai ser, ou pode ser observado no âmbito de uma convivência familiar. No caso de trauma explícito, são aqueles traumas que todos sabem. Por exemplo, um histórico de alcoolismo ao longo de mais de uma geração, suicídios repetitivos, às vezes doenças que se repetem, né? Câncer e outras doenças que abalam a família, que criam vivências, às vezes, mais defensivas ou de quadros mais depressivos, mas a narrativa é explícita. Nossa, mas você é igualzinho a sua avó. Nossa, mas você está falando igual ao seu avô. Esse aqui é igual ao seu pai, ou sua mãe. Quer dizer, há sempre, com frequência, esse tipo de referência em famílias, né? Não, fulano é a cara, é o focinho, como é que chama? Nem sei mais direito. Os nomes são feios, né? Esculpido em Carrara, cuspido em escarrado, fulano de tal. Você é igual ao seu tio. Quer dizer, há uma conexão clara e explícita, o que para o nosso propósito de tratamento por meio do MDR, isso facilita a nossa vida, né? Porque, conforme dizia Francine Shapiro, eu gosto de citar isso, bem-aventurados aqueles que sabem do que é que sofrem. Agora, nem sempre o que acontece é esse tipo de comunicação, essa narrativa já estruturada, mas é comum que haja também traumas que ninguém oficialmente sabe, silêncios em torno de certos temas. Estava assistindo um vídeo recentemente sobre mulheres que foram troféus no pós-guerra, mulheres alemãs que passaram por uma série de violações, de estupros coletivos pelos vencedores da guerra. E que há pesquisadores tentando entender como é que foi essa dinâmica, mas isso nas pequenas comunidades é visto como um grande tabu, é um assunto sobre o qual não se deve conversar, não é próprio, não é adequado, né? Então, são os tabus que se organizam nas nossas famílias em relação a certos temas, a certas pessoas, e que muitas vezes o que nós vamos conseguir identificar não é a presença, mas é justamente o silêncio, o abandono, o, as pessoas que só se entreolham e que não se cria um espaço para falar sobre determinado assunto. Portanto, em relação a essa, de novo, a determinação do campo, né? Nós vimos algumas possibilidades de classificação de trauma que podem impactar em maior ou menor grau o indivíduo e as gerações subsequentes. Mas em relação à composição das pessoas que participam dessa experiência, como é que nós vamos qualificar a transmissão ou um enfoque mais transgeracional em relação a qual recorte? Eu posso fazer uma exploração, digamos, mais convencional do EMDR centrado no indivíduo, quer dizer, você, indivíduo, na sua história, ou a partir dos seus hábitos, a partir das suas queixas, a partir das suas, eventualmente, até compulsões, comportamentos que não têm muita explicação, ou comportamentos obsessivos, pensamentos obsessivos. De onde será que vem isso? É um primeiro recorte, é uma primeira determinação de um campo de atuação.
Mais tradicionalmente, principalmente a partir dos inícios dos primórdios da psicoterapia, a ênfase, e também muito no MDR, na verdade, né, a ênfase tem sido muito na relação diádica da mãe com o bebê, da cuidadora primária e seu filho. Isso até mesmo no âmbito neurocientífico, com Daniel Siegel, Alan Shore, que falam sobre a importância no desenvolvimento da criança da comunicação de hemisfério direito da mãe, essa parte ligada mais às emoções, ao mapeamento corporal, à linguagem não verbal da mãe, na interação também com o hemisfério direito da criança. O próprio Bowlby também, teoria do apego, é muito ligado a essa ideia de que a importância, a responsabilidade, ou até seguindo o clichê cultural, a culpa é da mãe, porque a mãe é quem vai ser, ou pelo menos a pessoa que representa esse papel de maternagem, tem uma função fundamental de ajudar a criança a aprender a se regular emocionalmente, fisicamente, a partir dessa interação. Na interação, a criança observa a mãe e gradativamente passa a repetir ou a interagir com essa mãe de uma forma semelhante. Se o neném chora, por exemplo, e a mãe diz: ou será que você tá dodói, ou está com fome, ou está com sono, e age conforme essa determinação ou essas suposições, a criança também vai aprender a estabelecer esse diálogo com a mãe. No entanto, para o nosso objetivo maior de investigação dos impactos do trauma no longo prazo, isso fica muito restritivo. Podemos ampliar do diádico para o triádico. E aí nós trazemos mais uma vez a referência da psicanálise em relação ao Édipo, a entrada do pai em cena, um terceiro que entra para romper essa relação diádica e tornar esse espaço edípico um espaço em que vai ser inserida a cultura, os valores sociais, toda uma ética relacionada à instauração desses sistemas maiores de controle do indivíduo, de regulação do indivíduo, que vão ser caracterizados com o termo do superego. Mas vimos que também, à medida que nós começamos a trabalhar com pacientes mais complexos, isso aí numa evolução histórica da psicoterapia, como foi o estudo de pacientes com transtornos alimentares graves e transtornos psicóticos, e somente esse enfoque do diádico ou do triádico já não eram suficientes. E a teoria sistêmica abarcou a família na sua totalidade, levando em conta as interações dos indivíduos e não tanto os indivíduos de forma isolada, e que esses estilos de interação são fundamentais também na estruturação, seja da saúde mental, seja da patologia dos seus componentes, né? E no enfoque transgeracional, é como se fosse uma, um desdobramento ou também uma forma mais sistemática de nós observarmos o sistema familiar em ação, sem perder de vista o individual, mas levando em consideração os diferentes níveis que estão presentes na família mais ampla, nessa família de origem maior. Família essa que, por sinal, vai englobar outras famílias, né? Porque a criança já surge como resultado da união de duas famílias. E assim sucessivamente. Portanto, estamos lidando potencialmente com um número infindável de variáveis e de grupos multigeracionais. Mas alguns autores, para a gente para não ficar nos perdermos no infinito dessas possibilidades, alguns autores mais voltados para o estudo da transgeracionalidade têm destacado, como Sue Grant, por exemplo, e Sahlberg, sugerem que nós prestemos atenção não somente nas linhas ascendentes, são os netos, os filhos, os pais, avós, bisavós, assim por diante, como se fosse numa verticalidade histórica,
mas também nas linhas horizontais, nesses desdobramentos da família, os irmãos, os tios, os primos, esses grupos maiores que também fazem parte, e aquilo que acontece com eles, em maior ou menor grau, pode alcançar e impactar nossos pacientes. Uhum. Eu comentei no início que íamos falar um pouco sobre esses primórdios da transmissão transgeracional, mas aqui eu queria fazer essa conexão também com o MDR e a dissociação. Parecem coisas muito distintas, mas aguentem firme que eu vou conseguir fazer esse elo aqui bem didático para vocês. Bom, o Freud teve toda aquela estruturação, grande descoberta do reconhecimento da importância do inconsciente, e, em paralelo, houve esse outro psiquiatra francês, o Pierre Janet, que eles são contemporâneos. Freud é de 1856 a 1939, e o Pierre Janet de 1859 a 1947, um pouquinho mais jovem, bem pouquinho. E ele estudou também em hospitais psiquiátricos estados dissociativos da personalidade, que é algo que nós estudamos muito no EMDR, em especial com pacientes mais complexos, e que ele chamou de dédoublement de la personnalité, quer dizer, o desdobramento da personalidade. E ele descreveu, sem ter referencial teórico à mão naquela época, os fenômenos dissociativos, né, no que eram chamadas as histerias, né, grandes manifestações histéricas. E o que ele observou não foi tanto a parte do inconsciente para onde o Freud seguiu, mas ele seguiu por um outro trajeto de tentar entender melhor o fenômeno dissociativo, né? Ele servindo, de certa forma, como um pioneiro para as teorias atuais de dissociação que nós temos utilizado tanto no MDR para pacientes mais complexos. E ele mostrou que pensamentos, imagens mentais, emoções intensas e ações comportamentais que são resultantes desses pensamentos, dessas imagens, dessas emoções, desempenham um papel de destaque no que eram reconhecidas como crises histéricas, mas que hoje em dia nós vamos considerar como reencenações traumáticas, né? E que esse todo esse desenvolvimento dos fenômenos dissociativos, que ele chamava também de, no caso de pensamentos perturbadores que ficavam na cabeça da pessoa, como ideias fixas. E que essas ideias fixas, por serem dissociativas, nem sempre são vivenciadas pela pessoa, mas são exposições traumáticas pelas quais a pessoa passa e que vai tentar a pessoa, portanto, diante dessa experiência traumática, se reorganizar, continuar a viver da melhor maneira possível, quando essas vivências dissociativas o permitirem, né? Então, eu quis trazer um pouco do Pierre Janet, que tem sido resgatado no EMDR e, em especial, no estudo dos transtornos dissociativos, em especial por entender que essas vivências dissociativas são características fundamentais de experiências transgeracionais, porque a pessoa também está tentando viver a sua vida de uma forma funcional, da melhor maneira possível, e deixar de lado as experiências da sua infância, as experiências dos seus antepassados, para conseguir se conectar com o aqui e agora. Não é possível nós ficarmos atordoados por informações de muitas gerações que estão presentes em maior ou menor grau, que são disponíveis para nós em maior ou menor grau, mas que uma vivência dissociativa pode facilitar o funcionamento da pessoa no seu dia a dia e deixar de lado a transmissão transgeracional, o que eventualmente pode vir a ser um complicador, porque caso o seu funcionamento diário não esteja muito bom, de onde será que vem essa dificuldade?
Mas se a pessoa não se lembra, se ela aprendeu a se esquecer disso, portanto, na nossa metodologia a ser desenvolvida, levarmos em consideração esses estados dissociativos como fundamentais para ajudarmos os nossos pacientes a avançarem no autoconhecimento. E por falar, então, né, comentei assim por alto o Freud, né, e para prestar a sua devida homenagem, que ele merece, entender que a transmissão transgeracional de trauma foi profundamente impactada pela psicanálise e que, na verdade, a psicanálise é entendida por alguns autores de transmissão transgeracional como uma vivência de pós-holocausto. É a psicanálise do pós-holocausto, porque muito da psicanálise foi desenvolvida ali na parte central da Europa. Muitos desses analistas, desses primeiros psicoterapeutas, eram judeus e conseguiram fugir. Portanto, sob o impacto dessa vivência da Segunda Guerra Mundial, principalmente, buscaram ampliar os seus conhecimentos, mas, de acordo também com esses autores, passaram por experiências tão difíceis que foram difíceis de serem colocadas em palavras. E, portanto, em especial na psicanálise, nos primeiros momentos, o conceito de trauma foi relegado a um segundo plano nessas primeiras formulações da psicanálise. Então, até que o trauma fosse plenamente compreendido como fundamental para o entendimento do sofrimento psíquico humano, a, a ideia de uma teoria de múltiplas gerações e a transmissão de experiências traumáticos, afetos e perturbações não deu para ser plenamente formulada. O início da psicanálise não teve a ver, né, não teve a ver, ocorreu, claro, muito antes da Segunda Guerra Mundial, mas o lugar de trauma tem sido um problema para a psicanálise desde o seu início. A psicanálise ficou dividida nas suas tentativas de conceitualizar justamente essa origem do sofrimento humano. De onde vem? Ele vem das experiências externas, dos traumas, ou vem das fantasias, da interpretação equivocada do que aconteceu externamente, ou de desejos que, na verdade, são inerentes ao humano. Então, houve toda essa dificuldade que tem a ver também com aquela sociedade muito rigorosa, muito repressora da Viena no início da psicanálise, né? Mas um pouco mais adiante também, algumas das primeiras teorias, no caso Melanie Klein, com a teoria das relações objetais, abordou a importância da dificuldade de se administrar certos sentimentos insuportáveis para a tomada de consciência. E isso provocava uma clivagem da consciência, o que seria um outro nome para a dissociação do Pierre Janet, né? O fenômeno é parecido, os nomes é que vão sendo... cada pessoa dá o seu recorte pessoal, né? Então, essa ideia de que o bebê vai dividir o mundo entre um mundo bom, que traz para dentro de si, e um mundo mau, que vai ser projetado. Não vou entrar no detalhamento aqui, porque tem a ver com presença e ausência da mãe, do seio, e alguns assuntos psicanalíticos que fogem ao propósito dessa nossa conversa. Mas o que eu quero dizer aqui é que a ideia da clivagem da consciência, de que nós tentamos deixar informações de lado para conseguirmos sobreviver, é algo que é muito, que é recorrente em diferentes teorias, né? Mesmo no Freud, há também o conceito da divisão e da dissociação entre consciente, inconsciente, e a ideia desse conflito com a experiência traumática, né? A divisão entre psicanálise, que é pautada por principalmente processos internos, as fantasias, as pulsões, mecanismos de defesa, os conflitos entre o desejo e o interditado, e uma concepção de trauma e eventos de um mundo real que afetam a pessoa. Então, os psicanalistas mais pioneiros e mais freudianos
seguindo esse primeiro enfoque do inconsciente, e alguns psicanalistas mais contemporâneos, como eu falei do Ferenczi e do Bowlby, já mais interessados no relacional, no que acontece com a pessoa, no que acontece de fato com a pessoa, e não tanto a fantasia que a pessoa tem do que acontece. Né? Diz que teve uma palestra em que o John Bowlby estava participando, né, o desenvolvedor, o criador da teoria do apego, e ele diz: às vezes existem mães que são ruins, né? Não é só uma questão de fantasia do indivíduo, mas são realidades e elas precisam ser consideradas também. Portanto, essa ideia do modelo topográfico freudiano do consciente, inconsciente, pré-consciente, que descreve consciência e inconsciência separados pelo recalque, criando uma tensão entre os dois, e as exceções, então, de John Bowlby e do Ferenczi. Eu queria aproveitar e falar um pouco ainda sobre o Ferenczi, para trazer também essa contribuição adicional de transmissão transgeracional, que é um assunto sobre o qual eu não falei em cursos anteriores. E tem uma fala do Ferenczi que eu achei muito impactante e que tem muito a ver com o EMDR. Vou falar aqui para vocês, vejam se vocês conseguem captar essas semelhanças aqui, e eu vou comentar. Olha, por meio da identificação, ou digamos, a introjeção do agressor, ele desaparece como parte da realidade externa e se torna intra em vez de extrapsíquico. E nós no MDR falamos com muita frequência sobre esse fenômeno da identificação com o agressor. E o que acontece quando a criança se identifica com o agressor? A criança muitas vezes vai assumir o que? A responsabilidade, né? Vai dizer: provavelmente isso aconteceu porque eu desejei que isso acontecesse, eu tenho uma responsabilidade nisso. E, portanto, o agressor não foi tão importante, mas na verdade há um fenômeno aqui acontecendo, né? Há uma todo um processo que faz com que, num estado como se fosse semelhante a um sonho, segundo Ferenczi, como o que ocorre num transe traumático, vai haver uma introjeção dessa figura abusadora e a criança como se ganhasse o maior controle sobre essa experiência. Não é que essa pessoa fez algo de ruim, algo de mal, mas isso aqui na verdade aconteceu porque de alguma forma eu participei ou deixei que acontecesse e, portanto, isso quer dizer que eu tenho certo controle sobre isso. E o Ferenczi trouxe esses conceitos, portanto, de identificação com o agressor, da importância da experiência traumática e do abuso sexual especificamente, a importância da aceitação, do acolhimento que ocorre pelos cuidadores primários, pelos pais, porque quando esse acolhimento não acontece, a criança vai tentar criar essas dissociações, e o que é lá de fora é o abusador, e o que está aqui dentro, fui eu que desejei isso ou não. Quer dizer que são fatores importantes, variáveis importantes para entendermos essas vivências dissociativas e de organização do indivíduo, né? Quis trazer um pouco mais disso aqui para vocês, para complementar essa ideia de que as experiências externas, sim, têm um impacto na nossa organização interna, seja na experiência imediata de um abuso que aconteceu com a criança, seja em experiências de abusos que foram vivenciados por nossos antepassados e que esses registros, de alguma forma, vão alcançar a geração seguinte. E aqui, no outro referencial teórico já mais próximo do que nós conhecemos, que é a teoria do apego, do John Bowlby, e que também dá o destaque para o estado mental, para o vínculo,
como fundamentais para organizar a saúde emocional ou a transmissão de certos modelos potencialmente traumatizantes. Então, ele dizia, né, sobre a importância de a criança conseguir organizar e estruturar uma base segura, estabelecer um apego seguro, que vai ter um impacto no desenvolvimento social posterior. É como se fosse aquela marca primeira, a partir da qual, nas relações subsequentes, ela se repete. E que os cuidadores que tenham estados de self que sejam desregulados, porque foram devidamente traumatizados e não conseguiram assimilar, não conseguiram integrar essa experiência traumática e passaram a desenvolver estratégias de dissociação, vão se mostrar emocionalmente mais prejudicados, com mais dificuldade de oferecer à criança uma sintonia, de forma que quando a criança chora, a cuidadora primária, a quem estiver desempenhando essa função materna, talvez não tenha a ideia de que a criança esteja com dor, pode ter a ideia de que talvez a criança a esteja provocando, que seja uma criança má, que seja uma criança que não mereça cuidado, enfim, vão se mostrar com menos acessibilidade a essa criança, dificultando para a criança a aprendizagem da autorregulação, da autotranquilização e da mentalização de sentimentos e pensamentos, né? Portanto, esse estado mental dos pais em relação aos seus traumas não resolvidos pode interferir na comunicação direta entre pais e filhos. E esses estados mentais não resolvidos dos pais, esses estados mentais que não estão adequadamente integrados, ou na nossa linguagem do MDR, essas vivências parentais que não forem adequadamente processadas, podem provocar nas crianças o que é chamado pavor sem solução, reações dissociativas, mesmo quando o comportamento desses pais não forem de maus tratos evidentes. Forte isso, né? E o MDR, e o PAI, né? O nosso processamento adaptativo de informação, o que tem a ver com isso? E na inserção entre esse entendimento de dissociação, dos impactos emocionais das experiências de relacionamento e das vivências traumáticas na nossa forma de trabalhar. Primeiro, entender que o pai é um modelo voltado para a saúde, o que diferencia esse modelo de várias outras propostas teóricas que enxergam o indivíduo como inerentemente uma criatura doente, sofrida. Mas nós aqui no MDR queremos abordar principalmente o estabelecimento e a preservação de recursos. Conforme vocês viram em um dos vídeos, a importância que nós atribuímos à janela de tolerância, a importância de tentar manter o indivíduo dentro de uma janela de tolerância para podermos proceder tanto ao reprocessamento quanto à investigação desses conteúdos mais difíceis, sejam eles de traumas de transmissões explícitas ou implícitas nas gerações da família dos pacientes. E até por isso mesmo, essa ideia, essa ênfase da saúde, nós vamos privilegiar primeiro a instalação de recursos na fase 2, antes de chegarmos à fase 3, de preparar a pessoa para o reprocessamento. Mas, no sentido geral, quando nós conceitualizamos o caso, nós vamos nos perguntar, vem cá, essa queixa, afinal, ela vem de onde? Essa pessoa, quando tem essa atitude, por exemplo, eu tenho medo de lidar com determinada situação. De onde veio esse medo? Até onde nós devemos ir? No nosso processo de formação em MDR, nós temos uma busca pelo que é chamado o evento-chave, né? E que essa experiência do passado do evento-chave, que o Ferenczi chamaria de transe traumático ou das ideias fixas do Pierre Janet, nós chamamos de uma aprendizagem dependente de estado, ou de uma forma também mais simplificada,
uma experiência congelada no tempo. Quer dizer, o paciente chega aqui adulto para uma sessão, mas por vezes age como se fosse uma criancinha. Por quê? Entrou nesse transe traumático, entrou naquela ideia fixa que não se modificou apesar da passagem do tempo. Por exemplo, estou em perigo, sou vulnerável, né? O segundo tema clínico que nós ensinamos para vocês no treinamento básico. E vamos buscar o evento-chave que deve ter servido como a base para essa dificuldade. É, ontem eu falei sobre Joanne Lovett, né? Sobre a, a, a a importância da organização, da narrativa, do storytelling. E uma das coisas que ela destacou foi, em vez de chamar evento-chave, ela chama de evento template. Eu achei bem apropriado, quer dizer, é aquele evento primeiro que serve como um padrão, um template para ser reproduzido em situações futuras, mesmo quando aparentemente não relacionadas. Bom, com algumas dessas observações de referencial teórico, com diferentes pontos de vista, muitos deles convergentes na prática clínica, mas como é que nós vamos organizar uma metodologia para a investigação da transmissão transgeracional? Acho que uma das coisas importantes é nós organizarmos bem a fase 1 do protocolo estándar, que é o levantamento da história clínica, e um eventual diagnóstico da adequação desse paciente a uma intervenção mais específica de TTT. Podemos utilizar o genograma familiar e outros protocolos que têm esse propósito e que, né, em alguns dos cursos eu já organizei, estruturei alguns protocolos de investigação. Eu vou apresentar um agora, esse no México, sobre débitos e créditos, que é um protocolo também muito bacana. Mas temos também ferramentas subjetivas para avaliar o nível dissociativo do paciente. Essa pessoa está, o quanto que ela consegue estabelecer mais ou menos conexão entre aquilo que ela vivenciou, ou que ela, perdão, que ela vivencia no presente, versus o que já aconteceu nas suas famílias de origem. Então, e a capacidade, portanto, de fazer essas conexões, essas integrações. E quando nós pensamos, portanto, nesse enfoque da transmissão transgeracional, nós ampliamos o escopo, o referencial, em vez de nós nos determos somente na infância do indivíduo, mas nós vamos prestar atenção justamente em variáveis adicionais que podem interferir no funcionamento dessa pessoa. Então, em relação a um caso que eu estou acompanhando, sem entrar em O detalhes, mas só André, para ilustrar ele está essa. magro para cá, ele está doente. Não, já está velho e cansado. Até E um tem a pouco. voz está diferente. É, então, um caso de violência familiar, uma pessoa que procurou terapia porque teve uma explosão de fúria em casa e algo que não combina com o seu jeito de ser. Uma pessoa muito bem formada, uma pessoa autocontrolada, uma pessoa pacata. E agrediu a filha, não chegou a agredir fisicamente, mas a filha ficou muito assustada com o que aconteceu. E ele veio para a terapia, e à medida que nós fomos investigar a história individual, houve sim, e identificamos uma série de humilhações vivenciadas principalmente no âmbito escolar, dificuldades de aprendizagem, relacionamento difícil, conflitivo com professores, e trabalhamos esse conteúdo, mas essa pessoa continuava ainda num estado de uma certa apreensão, como se a qualquer momento pudesse perder o controle de novo, ou reagir de uma forma pior ainda, algo que não é muito compatível com o seu jeito de ser usual. E essa é uma característica importante na transmissão transgeracional, quando o paciente começa a funcionar muito baseado por cognições negativas,
ou por pensamentos catastróficos, algo de horrível vai acontecer, eu tenho temor de que alguém próximo morra, sem uma base que justifique isso. Então, uma pergunta que nós podemos nos fazer é, bom, se isso não está muito adequado aqui ao presente, ao aqui e agora, talvez tenha sido adequado em algum momento no passado. Em que momento será que esse temor foi adequado? Que a dificuldade nesse autocontrole foi adequada? Ou foi, que a pessoa encontrou a melhor forma, tendo reações explosivas nesse caso? E quando fomos investigar um pouco mais o passado, ele começou a fazer conexões, integrações, sair de vivências dissociativas e pensar: nossa, olha só, pensando bem, meu pai era uma pessoa que depois do almoço ia se deitar e ninguém podia interromper, porque senão apanhava. E eram surras homéricas. E eu não tinha me dado conta de que a minha filha falou comigo de uma forma quase como se fosse uma transgressão, como se eu tivesse interrompido o descanso do meu pai, e ela fez isso comigo. E aí começou a fazer essas conexões. Aquilo que ela fez comigo se parece com algo que eu poderia ter feito com o meu pai e teria sofrido consequências terríveis. Portanto, em certo sentido, ela até saiu no lucro, porque eu não bati nela, como eu já apanhei no passado. E é o que eu perguntei. E mais para trás? Não, com certeza. O meu avô era igualzinho, então tinha o mesmo estilo de funcionamento, a mesma forma de lidar com os filhos, batia muito, era muito violento e mais afastado. E muito curioso, quando nós começamos a identificar e a reprocessar esse conteúdo, aquele receio de não conseguir se conter, de não conseguir se controlar, aos poucos foi dissipando e passou recentemente por uma série de confrontos, tanto em casa quanto no trabalho, que puseram esse autocontrole em xeque. E ele agiu de uma forma bem mais tranquila. Tanto que nós tivemos sessão essa semana e ele disse: a minha filha falou, essa mesma filha, né, que estava com medo dele até no início da terapia. E agora disse para ele: pai, você está tão diferente, você está um pai do qual eu me orgulho. E, poxa, mas que coisa forte essa, né? Mostrando que a intervenção com esse enfoque da transgeracionalidade não é algo tão abstrato, tão distanciado, mas em pequenos padrões, em pequenas incongruências, podemos procurar e encontrar origens que não remontam somente à história da infância da pessoa, mas às gerações anteriores, que se repetem, né? E que se repetem porque são vistas pela pessoa como um jeito natural de funcionar. Esse paciente também estava comentando sobre o casamento dele e como foi difícil o início do casamento, não bem do casamento, do relacionamento, porque várias das coisas que na interação familiar ele considerava normais, a esposa dele achava super estranho, porque o normal para ela, o natural, eram comportamentos completamente diferentes. Essa família da esposa, muito mais coesa, harmoniosa, todo mundo conversando à mesa, juntos, e na dele, cada um mais na sua, sem conversar, silêncio à mesa, uma certa solenidade. Não que um seja certo e o outro errado, mas que são estilos específicos de funcionamento e que nós tomamos como certo. Olha, o certo, o natural é esse funcionamento, só que nem sempre. Ou se nós procuramos mais para o passado, vamos encontrar outros entendimentos que não são necessariamente universais. Aí, qual a diferença em termos dessa
da proposta do que eu estou trazendo para vocês, já que aqui é a ideia de falar sobre esse novo curso de transmissão transgeracional. A ideia foi fazer uma repaginação desse curso e falar sobre os processos de estabilização, o contexto, a contextualização sobre o estudo da transgeracionalidade, a introdução ao genograma, mas de uma forma de um mapeamento mais dirigido, exploração de recursos intrafamiliares e extrafamiliares, um protocolo de instalação de recursos, seguindo esse princípio do MDR de primeiro, nós focalizamos os recursos. Depois nós abordamos os conflitos, as dificuldades vivenciadas. Uma segunda parte, o acesso a esse conteúdo transgeracional e a reprocessamento, a continuidade principalmente no reprocessamento e no pós-sessão do reprocessamento, com a ideia da organização da narrativa, da atualização da narrativa, a estruturação da narrativa. Por que isso é importante? Porque muitas dessas vivências transgeracionais são dissociadas, não têm uma narrativa própria, são vividas como naturais, são vividas como algo inerente à pessoa, como algo que sempre foi assim. Então, poder ajudar a pessoa a explorar aquilo que deveria ser natural, mas que no fundo traz consigo uma série de significados e conexões importantes de serem registradas. O corpo como um container familiar, a identificação tanto de tensões em nível corporal quanto de recursos. Eu tenho uma paciente que eu atendi essa semana falando justamente sobre a superação de várias dificuldades na vida dela, muitos traumas, muitas terapias, mas que uma coisa que ela não tinha observado é o grau de tensão constante no corpo, que até tem levado ao tratamento por dores crônicas. E que agora, quando fomos reprocessar um conteúdo mais transgeracional, essa tensão ficou evidente e ela começa a sentir que existe uma possibilidade de também reformular isso. Um outro aspecto também a ser considerado nessa repaginação é a integração narrativa, a eleição do terapeuta como testemunha vicariante. Esse é um conceito também mais recente de transmissão transgeracional de trauma, a importância dos terapeutas serem a testemunha, aquela pessoa que vai poder ouvir essa história, receber a história e não pode ser contada, mesmo quando os traumas foram explícitos, conforme eu comentei. Pior ainda quando são traumas implícitos, sem narrativa. E ajudar a pessoa a organizar uma transição para um testemunho familiar mais amplo. Reconhecimento de traumas não relatados e construção de uma nova narrativa familiar. E, finalmente, a reavaliação e integração final, identificação de feridas relacionais, síndromes transgeracionais, a exploração da herança familiar e reconhecimento das responsabilidades que nós temos com as gerações futuras. Essa ideia de que não é só porque é minha vida que eu posso fazer o que eu quiser. Há uma responsabilidade. O que eu fizer comigo tem um impacto em outras pessoas, tem um impacto de longo prazo nas gerações seguintes. Mesmo se eu não tiver filhos direto, né, assim, numa descendência direta. Mas há pessoas à volta nessa família estendida em nível horizontal, é, isso é também muito importante. Muito bem. Isso faz sentido, o que vocês têm aprendido nos últimos dias. Você tem alguma pergunta aqui? É, no chat, sim. Carolina, boa noite. Então, a tomada de consciência do comportamento do pai e avó foi suficiente? Não houve necessidade de reprocessamento? Sim, houve necessidade porque para permitir justamente essa distinção, que é um tipo de entrelaçamento cognitivo que eu gosto muito de usar. O que é você aqui e o que são os seus antepassados aqui, que é um entrelaçamento originalmente concebido pela Francine, né? Apenas observe. E aí a gente faz a estimulação
para que comece a ficar mais clara essa distinção entre o que sou eu e as escolhas que eu posso fazer mais ligadas ao meu aqui e agora, e o que foram as escolhas daquelas pessoas que fizeram o que puderam com o que tinham naquela época. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ok, acho que por enquanto isso. Ficou claro, Carolina? Uhum, legal. Muito bem. Najara, quer falar? Najara, sim, desculpa, não vi você com a mão levantada. Najara, você de noite aí de novo. Acabei de levantar a mão. É. Vai lá. Então, eu estou com um paciente agora que tem uma história de injustiça. Ele viveu agora um golpe. E quando a gente começou a explorar as outras gerações, ele me contou histórias da injustiça. Quando eu perguntei, né, onde ele tinha vivido isso, onde ele tinha outras experiências de injustiça, ele me contou três experiências que foram antes dele nascer. Eu achei Uhum. tão interessante que o avô tinha vivido pós-guerra, que o pai tinha vivido, mas foram todas histórias antes dele nascer. Então eu fiquei assim, é, é um pouco isso que você está falando, né? Eu senti que foram histórias que impactaram ele. Ele ouviu essas histórias, mas acho que mais que ouviu, porque ele tomou aquilo como escolheu ser advogado na vida, né? É, então, Combater as injustiças, né? Mas sim, a história não é só ouvida, né? Ela é representada, ela é estruturada como parte dessa linhagem à qual nós pertencemos, né? A gente não está aqui caído do universo simplesmente. E essa tomada de consciência, mesmo quando ela é mais sutil, como esse caso que você está descrevendo, imagina qual o impacto que pode ter sido a escolha vocacional dessa pessoa de querer ser advogado e lidar com injustiças. Será que foi só um chamado espontâneo, vocacional, ou um bocado dessas histórias ficaram ali, né, uhum, aguardando a justiça, né, sim. a justiça chegar? Então, E obrigado aí pela. bacana, então acho que vai ser um grande caminho aí para poder reprocessar esses conteúdos e devolver a justiça para aqueles que, como alguns autores dizem, né, são que estão mortos, mas não descansaram ainda, né? Uhum, Ou gosto muito também do, como é que é o nome dele? William Faulkner, que dizia, passado não é, como é que é? Me fugiu aqui o termo exato, mas algo como o passado ainda é presente, nem sequer virou passado, que tem a ver uhum, muito com o nosso entendimento do MDR, daquilo que é passado, não está aqui comigo. O que está comigo ainda não virou passado, mesmo tendo ocorrido há muitas décadas atrás. Carla, obrigada, André. tudo bom? Tudo bom, André? Que coisa Bem, maravilhosa, né? Poder estar participando com você aqui desse presente que o senhor está nos dando, né? Está nos apresentando essas representações novas aí do trauma. Hoje eu tive que atender aqui no paciente, no consultório, uma paciente, ela não mora aqui no Brasil, ela mora nos Estados Unidos, e ela só precisa de atendimento porque eu estou surtada. Ela surtou com a filha dela de 4 anos, porque a filha realmente está tendo um desafio e grita e pede. E tem pouco tempo que ela está morando lá, e ela foi para lá com as duas filhas e o marido, e aí ela não está conseguindo lidar com essa filha de 4, ela tem uma de 4 e uma outra de 1,5. E ela entrou em surtou, né? Falou: não estou dando conta, eu estou ficando desesperada. Ela chegou assim, né? O cabelo, não sei o que eu faço, não dou conta de uma criança, tal. Até que foi voltando um pouco, como eu conheço o histórico dela há mais tempo, da infância dela com relação à mãe. Eu quero que você lembra dessa idade, mais ou menos, que você sabe da história, né? Da tua mãe com você. Minha mãe era surtada nessa minha mãe era surtada nessa época que realmente que eu vivia com ela. Eu sou a filha primeira, essa filha é a primeira filha, ela era a primeira filha, e a mãe era uma surtada. Ela pega e ela fala assim: a enxurrada da água podre da minha avó veio para minha mãe, isso tudo veio em cima de mim.
Então, não foi, ela falava nos outras sessões, né? Para os meus irmãos, isso antes, para os meus irmãos é tudo mais fácil, para o meu segundo irmão, para a minha segunda, é tudo, porque tudo de ruim quem vive sou eu. Aí agora você falando disso aí a respeito, e eu fui tentando, aí dei vários exercícios para ela alimentar, porque eu vou ter que trabalhar essa questão na semana que vem, porque aí eu vou ter que entrar no MDR mesmo, eu Bom, expliquei para fulano de ela a tal, questão né? dos. Poder interromper agora e não repetir, deixar sua filha repetir com a sua neta. Exatamente. Aí eu expliquei isso para ela, mas existe isso, cara. Mas foi com minha mãe, eu era muito pequena, e aí eu falei, mas é exatamente isso, a sua mãe com a mãe dela, e agora você. Mas mas a minha filha está vivendo algo que eu experimentei lá atrás, eu falei assim, não, você pode agora, se você é adulta lida com a sua criança interna e ajuda ela a reprocessar, você, adulta, vai lidar com a sua filha. Você vai dar Mas conta de ela, lidar com a sua ela filha. não Igual está a bem criança com surtada. criança. Ela não está bem surtada. Ela está também com 4 anos de idade. E aí fica difícil lidar, né? Exatamente. Porque ativou esse estado emocional dela que não foi devidamente trabalhado ali no passado. Então não é uma mãe Exatamente. adulta falando. Não, é isso que eu tentei explicar agora. Não é você falando, é você, uma garota de 4 anos, tentando ajudar uma garota de 4 anos. Uma Você não vai dar filha conta. e uma neta de 4 anos falando. Exato. E aí, na hora que você estava falando, eu comecei a rir, porque eu falei, gente, aconteceu isso hoje, exatamente o que o André está falando, existe hoje com uma garota, ela tem 30 e poucos anos, mas está vivendo fora do país. A situação da mãe na época era muito difícil, hoje são muito bem-sucedidos, né? A mãe é empresária e tal, mas aí que está, hoje ela está sozinha, com 2 filhas nos Estados Unidos, sem apoio de ninguém, morando com essa criança, aí ela volta para o cenário lá atrás, Bom que né? está com você, Tenta. então, para poder ajudá-la nesse momento, Carla. Graças a Deus que a gente está junto aí, né? Obrigado, porque você foi trazendo isso aí. E outra coisa também, né? A gente vê muito da gente também, né? Igual eu estou falando, a Carla, terapeuta, muita coisa. Eu estou com filho adolescente, tem coisas que eu vejo, inclusive eu estava assistindo, eu falei, gente, mas essa aí era a Carla, adolescente de 14 anos, que está reagindo com a criança de 14 anos também, né? Então, de certa forma, eu estar fazendo essa intervenção contigo serviu até para me ajudar com relação a algumas questões dentro da minha relação com a minha filha. Eu só fiz sessão de MDR com o André sem ele nem saber. Depois vou mandar a conta. Que tal a gente aproveitar e tirar uma foto aqui para antes que, né, já estamos chegando na nossa Sim, claro. finalização. Bora Uhum. lá. E a gente vai fazer o nosso sorteio também E eu agora. vou mostrar aqui o nosso card, sorteio, finalização, ainda tem tudo bonitinho. Então, ótimo. Vamos aproveitar então Mas aqui, vamos à foto. Todo mundo aí que quiser ligar. quem puder participar. Foi esse mês inteiro te ouvindo, né, André? Falando sobre trauma transgeracional. É. Exato. Vamos lá então, gente. 1, 2, 3. E mais Ótimo. de uma. Conseguiu de todas aí? André, tem bastante gente aqui. Inclusive, todo mundo É. que entrou vai participar do sorteio. Eu contei o nome de todo mundo. São 69 pessoas Legal. participaram e que vão poder continuar estudando com você no curso mais específico, né, André? Que é o que você vai falar agora, certo? Certo. Sim. Deu para tirar agora a foto? Tudo, tudo foi Legal, tá bom. documentado. Tudo bem. Bom, então, só para também dar uma referência mais concreta, objetiva, a ideia desse curso, dessa visão atualizada da transmissão transgeracional de traumas e recursos, vai ser 23 e 24 de novembro, de 8h30 às 12h899, comigo, online, ao vivo, em Zoom, na plataforma. E para dar um fecho aqui, peraí, faltou aqui da citação, cadê? A citação está aqui só comigo, pera lá, deixa eu fazer uma citação bacana que aqui. Quando olhamos para a transmissão transgeracional de traumas, não estamos apenas revisitando a história individual,
Estamos, na verdade, decifrando um legado que molda a realidade e as decisões diárias dos indivíduos. Este passado, frequentemente marcado por eventos não resolvidos, não se limita a residir silenciosamente na memória. Ele se manifesta em padrões recorrentes de comportamento que podem perpetuar o sofrimento. Reconhecer essas influências é o primeiro passo crucial para romper esse ciclo, permitindo-nos oferecer aos nossos pacientes e até mesmo às futuras gerações uma oportunidade de viver uma vida mais plena e livre de antigos fardos. Ao trazer essas histórias à luz, nós não apenas curamos o presente, lançamos as bases para um futuro mais saudável e consciente. Bacana, né? Muito bem. Anne, vamos então ao nosso sorteio. Tem que estar presente aqui, né, Anne? Annelise, não estou te ouvindo. Ô, André, desculpa, estava sem o áudio. Queria Tudo mostrar que bem, está todo mundo contabilizado aqui, ó. 69 perfeito. participantes estão contabilizados aqui. A aula A de hoje ideia é vai que ser está presente, né? tem que estar presente. Mas essa aula vai ser enviada para todo mundo que participou. Foram mais de 440 pessoas que participaram do nosso webinário e que querem saber mais sobre trauma transgeracional. Então, vamos sortear Legal. entre quem está presente, que eu acho que é quem merece, né? Quem ficou aqui com a gente até agora. Vamos lá. Uhum. Número 67. Vamos ver Qual? quem é o Qual? 67 aqui. 67. Valéria Valéria Bacemarco, Valéria! Ótimo, Mas o que eu parabéns. ganhei? O curso, Você, Valéria. Mas o que eu ganhei? O curso inteiro? isso! Ah, isso é porque hoje eu estava falando com você que queria fazer o curso. Meu Deus, eu ganhei o Olha curso. aí. Ai, que maravilha! Olha só, gente, não foi. A gente viu aqui que eu fiz o processo inteiro. A Valéria estava super interessada no curso Eu mesmo. falando com a Annelise hoje, falei, não sei se esse ano ainda vai dar, se vai dar, acho que o ano que vem. Que coisa boa, Valéria. Amei, amei, Você não amei. foi sorteado como a Valéria, que é muito sortuda, não tem problema. O curso está lá disponível no nosso site. Você pode adquirir e continuar estudando com a gente. Vocês que fizeram parte do webinário, não para por aí também. Vocês vão receber um e-book com base nesse artigo, que o André leu um pedacinho do artigo para a gente, que ele escreveu. Vocês vão receber esse e-book completo de trauma transgeracional. Vão receber essa aula de hoje e tem uma aula bônus também. E aí, né, André, fica o convite para vocês Uau, participarem com a gente do pois. curso lançado em novembro, junto com a Valéria, essa sortuda. E é isso, pessoal. Muito feliz de participar, de ter essa oportunidade de levar o conhecimento do André, que é um PhD no assunto para vocês. Vocês pelo menos abrirem um pouquinho a cabeça, né, André? Vamos lá, ué, porque afinal estamos mergulhados na transgeracionalidade. É só tomar consciência. Perfeito. Muito Ok, obrigada a gente. todos que participaram. André, últimas palavras. Sigamos com isso, sem esquecer do passado. Boa noite.